Sr. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui na sua freguesia. Nós, a Comissão de Descentralização, está a fazer o roteiro pelas freguesias e, nesse sentido, hoje calha-nos a União das Freguesias Moscavide e Portela. Gostaríamos que falasse um pouco sobre esta freguesia, os seus constrangimentos, as suas potencialidades, no fundo, aquilo que nós ouvimos na sua audição também quando esteve connosco na Comissão e que agora temos a possibilidade de verificar no local. Muito bem, desde já obrigado. E de facto esta visita das comissões, nomeadamente dos eleitos da Assembleia Municipal às freguesias, é muito importante. E é muito importante porque de facto conseguimos perceber aquilo que é a sensibilidade de cada uma das freguesias. Eu tenho já quase uma frase que toda a gente conhece, que é fazer a diferenciação positiva de cada uma das freguesias, porque de facto são diferentes. E no âmbito daquilo que é o documento, o protocolo de descentralização de competências da própria Câmara, eu próprio também tenho que olhar de forma diferente, e isso ainda não acontece em determinados aspectos. Eu, como alguns exemplos, aproveitar aqui o Florindo, jamais eu preciso, por exemplo, dos mesmos meios e financeiros ou logísticos, por exemplo, que o Florindo precisa no âmbito da limpeza de terrenos municipais, por exemplo. Da mesma forma que eu preciso de um outro esforço ao nível do que tem a ver com a limpeza urbana. E é este tipo de situações que eu acho que esta diferenciação positiva que deve acontecer, e ela de facto é já um modelo implementado em outros sítios, nomeadamente para nós, no nosso caso em concreto, concelhos vizinhos e freguesias vizinhas, que é a cidade de Lisboa. Eu, como costumo dizer, a freguesia que mais transferência recebe por via da manutenção do espaço público é a freguesia mais pequena da cidade de Lisboa. Isto é, Ovivais, por exemplo, e Lumiar, que são as maiores, recebem muito menos, por exemplo, do que recebe Santa Maria Maior. E isto é um exemplo do trabalho que foi feito no âmbito da diferenciação positiva, olhando para cada uma das freguesias e implementando as medidas necessárias à realidade de cada uma. E por isso, esta sensibilidade e a importância que também tem a vossa vinda a cada uma das freguesias, em particular, para poderem também perceber exatamente estas dinâmicas. Nós somos uma freguesia que neste momento tem um efeito, uma dinâmica muito própria. Não há nenhuma outra freguesia no concelho de Louros que possa ser comparada à freguesia de Moscavide e Portela. Eu diria que as únicas freguesias que se pode comparar a Moscavide e Portela são de facto as freguesias de Lisboa, pela dinâmica que temos. Nós temos uma dinâmica de comunidade própria, de população flutuante, que não existe em mais outro lado. Eu digo isto muitas das vezes, e há dados em concretos que podem confirmar isto. A segunda artéria da nossa freguesia tem mais movimento por dia do que tem, por exemplo, a principal artéria do centro de Louros durante a semana inteira. E é isto que nós temos que olhar para isto com esta consciência, e vai estar aquilo que há bocadinho dizia, e a tal diferenciação positiva que deve acontecer. Nós temos neste momento alguns problemas também inerentes a isto tudo, a esta dinâmica. A questão do alojamento local é um problema que nós temos, e um problema que neste momento tem ações em concreto. Nós estamos a assistir aquilo que são os despejos de uma forma cruel por parte de senhorios em relação a muitas pessoas, nomeadamente pessoas já idosas, e isto é necessário de facto também, tanto a Câmara como a Junta de Freguesia, unirem esforços para implementar medidas de controle a esta situação. Nós implementámos um gabinete que damos apoio a estas pessoas, não só no ponto de vista administrativo, mas também jurídico. Temos conseguido uma taxa de sucesso de evitar um conjunto de situações de despejo nos últimos tempos muito grande. Ainda agora recentemente foi um prédio inteiro que conseguimos evitar que fosse despejado pela intervenção direta da Junta, e que tivemos que reunir com um conjunto de entidades, com a Associação Proprietária Lisbonenses, que aliás que é uma situação muito difícil, uma associação muito difícil de conversar e de negociar, e de facto temos conseguido alguns resultados em concreto. Também a Câmara Municipal já nos questionou, porque nós próprios também andámos muito tempo a fazer chegar esta mensagem à Câmara, e nesse sentido ficou articulado entre a Câmara e a Junta, que iria-se tomar medidas no ponto de vista daquilo que é a nova legislação que decorre neste âmbito. Nós já nos pronunciámos há cerca de uma semana, 2 semanas, em relação àquilo que deve ser o alojamento local, que ele deve ficar neste momento blindado a esta freguesia, e com a possibilidade de analisarmos caso a caso, porque ele também não é negativo. Agora, não pode ser a qualquer custo, e de todas as formas ele tem que ser controlado e monitorizado. E nesse sentido há de estar a ir à reunião de Câmara, a reunião de Câmara e à Assembleia Municipal posteriormente
esta tomada de posição da Junta em conjunto com a Câmara Municipal. Em relação àquilo que é também preocupações que temos, passa muito precisamente, lá está tudo muito assente nesta questão de dinâmica. Nós sentimos grandes necessidades e dificuldades, mesmo com todo o processo de negociação que existiu do protocolo com a Câmara Municipal ao nível da limpeza urbana. Deparamos da insuficiência que ainda é, para nós, as verbas que são transferidas ao nível da limpeza urbana. Isto porque o esforço que nós temos que fazer, sobretudo no caso de Moscavide, a Portela não tem esta situação em particular, é só mais numa zona mais central, na envolvência do centro comercial, de resto assenta muito a questão da limpeza urbana em Moscavide. E isto é uma das situações que nós teremos que continuar a lutar para que junto da Câmara Municipal se consiga, lá está, conseguir ainda ir ao encontro daquilo que é, de facto, a necessidade das freguesias para fazerem face à situação que temos, nomeadamente da dinâmica que temos aqui. O mesmo acontece, por exemplo, já ao contrário, que é e isto, por acaso, até foi num trabalho recente que tivemos a fazer, que tem a ver com a questão ao nível do que é a manutenção de espaços verdes, sobretudo ao nível das árvores na Portela. Este é um problema que nós temos, que provavelmente existe em Santo António dos Cavaleiros também, poderá existir, mas de resto não há muitos casos destes. Nós temos um número muito significativo de árvores urbanas que foram plantadas sem qualquer tipo de regra há muitos anos, e depois, por outro lado, tivemos muito tempo sem existir as devidas podas, o que hoje nos obriga a ter aqui medidas adicionais, árvores que se apodreceram, árvores com perigo iminente de queda, e que tivemos que fazer aqui grandes abates. Eu só quero vos dar, por exemplo, um número, que é um número que é importante dizer. A Câmara Municipal transfere 2,21€ por metro quadrado de espaços verdes. Se a memória não me atrás, só é este o número. Quando se fala que nós, juntas de freguesia, através de empresas, por exemplo, gastamos 15, 16 cêntimos o metro quadrado, por exemplo, parece que há uma grande diferença daquilo que estamos a falar. Não, é que 2,21€ é o ano, por metro quadrado. É o ano. Isto que eu estou a falar dos 16 cêntimos e qualquer 15 cêntimos é o mês. Isto tudo mais o IVA, estamos a falar, se calhar, no final do ano, a verba sobra 2 cêntimos. Então, como é que com 2 cêntimos conseguimos fazer os abates das árvores? Como é que com 2 cêntimos conseguimos fazer as podas das árvores, que ainda no ano passado gastámos mais de 50.000€ com isso? E este ano, um problema enorme. É impossível. É impossível. Esta é uma das situações que lá está, que nós sentimos em particular, e que é importante também, se olhar para este tipo de situações, freguesia a freguesia, nós temos uma realidade, outras freguesias têm outra realidade, precisam de outras coisas que nós não precisamos, e vice-versa, e é isso que a nós nos preocupa, e é isso que nós também entendemos que devemos continuar a reivindicar junto à Câmara Municipal, para que exista, de facto, esta diferenciação positiva de freguesia a freguesia, adaptando o protocolo, que é um protocolo bom, e é importante o dizer. Este último protocolo é um protocolo que satisfaz, na generalidade, as freguesias, mas agora demos um passo muito importante a esse nível. Eu acho que agora o passo seguinte era adaptá-lo à realidade de cada uma das freguesias, onde uns têm mais dificuldade, de facto, não há que haver esse preconceito de alterar determinadas formas de cálculo para ir ao encontro dessas dificuldades dessas freguesias. E cada uma das competências dessa forma. Vejo que essa é a solução, e aquilo que, de facto, e se calhar estamos a falar aqui numa alteração, no ponto de vista orçamental para a Câmara Municipal, não muito diferente daquilo que atualmente existe, porque há coisas que vão baixar de um lado, há coisas que vão aumentar do outro, por aí fora. Eu acho que é isso que importa que façamos, e que possamos passar a esse caminho, que é importante na resolução destes problemas. Estas são as duas questões de fundo. As primeiras questões de fundo. Depois temos outras que são conhecidas, não é? Nós temos um problema grave ao nível do estacionamento em Moscavide. Temos um problema grave ao nível do que tem a ver com as infraestruturas dos espaços verdes na Portela, porque se calhar a maioria não sabe, mas a maioria dos espaços verdes da Portela não tem sistemas de rega, e isso não permite que os mesmos se consigam manter durante todo o ano. Há aqui um esforço adicional que tem que ser feito em determinadas áreas para garantir isso, e há aqui necessidade, de facto, de fazer aqui um trabalho estrutural, não é aquele trabalho de cosmética, como costumo dizer. O trabalho de cosmética esse é fácil de fazer, mas não acho que não é esse o mais importante, pelo menos para nós não é. Há necessidade de fazer nos espaços verdes, sobretudo da Portela, como sabemos, em cada canto e recanto há um espaço verde, há necessidade de fazer um trabalho mais estrutural. E em Moscavide, a resolução daquilo que
a questão do estacionamento, que há, neste momento, algumas situações em concreto a este nível, nomeadamente como é conhecido, e nós fizemos, ainda recentemente, no âmbito da presidência da Câmara Municipal, em Moscavide, nós, desde o início do mandato, desde que iniciámos funções, apresentámos um conjunto significativo de propostas e temos vindo a trabalhar com a Câmara até esta altura. Uma das propostas que apresentámos, aliás, duas em concreto para a situação da resolução do problema do estacionamento, foi aceito e comunicado essa aceitação no âmbito da presidência da Câmara Municipal na Vila de Moscavide, que é a construção do parque de estacionamento subterrâneo, com a construção de um novo mercado, depois uma praça, um género de jardim, que vai ter na sua envolvência. Isso para nós é um bom sinal, é sinal que estamos perante a apresentação de uma solução que vai resolver a maior das prioridades de Moscavide e, de facto, isso importa muito para nós. Em relação às questões inerentes à Portela, temos, como sabemos, a questão do edifício autárquico, que neste momento está pendente da finalização do concurso que decorre da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha já lançou o concurso para a construção do edifício autárquico, para a construção do lar de idosos, com a informação que temos da Câmara Municipal, em julho, isto, se não houver nenhumas alterações, começam a chegar a parte da contaurização, vamos ter que começar a parte de contaurização provisória, que vai dar suporte às atividades existentes, porque aquilo que sentimos na Portela e que é necessário também combater é falta de edifícios públicos para fazer face a um conjunto de atividades. Não é? Nós temos, por exemplo, na nossa freguesia, todos os edifícios que são públicos, da freguesia ou da Câmara, são todos eles em Moscavide, e esse trabalho, e na Portela não existe equipamentos públicos que possamos ter, no sentido também de implementar atividades nessa localidade, ao nível do que tem a ver de atividades culturais e outras, e de facto de apoio aos séniores e outras, que são necessárias também nessa localidade e na nossa freguesia, porque são complementares também a toda a estrutura da freguesia, todo o território da freguesia. Em suma, em relação à questão do Rodinhas, houve a alteração recente, a alteração que era de facto uma injustiça, porque as pessoas de Moscavide e para o centro de saúde pagavam apenas um bilhete, as pessoas da Portela tinham que pagar 2 bilhetes. E para além dos 2 bilhetes, a questão própria dos constrangimentos que isso tinha, porque, por exemplo, quando vinham da Portela, quando chegam à zona onde é o centro de saúde, não contornavam para o centro de saúde, seguiam a rua Francisco Marques Beato e vinham parar ao pé do metro. Tivesse chuva ou sol ou frio, as pessoas tinham que sair do autocarro, voltar a entrar, voltar a comprar um outro bilhete para depois se dirigir ao centro de saúde. Isso finalizou. Nós andámos a reivindicar, não só nós, aqui também é importante dizer que esta é uma proposta que tem, na sua generalidade, um apoio de todos os partidos políticos com representatividade, tanto na Assembleia de Freguesia como também na Assembleia Municipal, e de facto houve essa implementação que decorreu há cerca de um mês e as coisas alteraram. Agora ainda é necessário aqui ir mais longe no que tem a ver com o Rodinhas, porque nós não nos podemos esquecer que com o metro também temos alguns constrangimentos. A circulação das pessoas, se nós temos um problema de estacionamento em Moscavide, nós temos que criar condições das pessoas que venham da Portela para Moscavide consigam ter transportes públicos. E a verdade é que ao fim de semana, sobretudo ao sábado e ao domingo, não há essa solução para as pessoas que vêm da Portela apanhar o metro para Moscavide. Por isso é que temos os constrangimentos que temos, que são conhecidos nos Jardins do Cristo Rei, onde o estacionamento é completamente abusivo, e aliás há um grande baixo assinado, com um número muito significativo de assinaturas da população dos Jardins do Cristo Rei, que nos fez chegar à Junta e nós fizemos chegar à Câmara logo no início do mandato, para a implementação de parquímetros em determinadas zonas daquela urbanização. Essa situação também é algo que decorre, que não há ainda resposta da Câmara nem da Boas Parque na resolução desse problema, mas que é urgente, e é urgente hoje mais do que ontem, porque para além destes constrangimentos que existem ao nível de estacionamento na urbanização, estamos a poucas semanas de ter também os parquímetros nos olivais, que faz fronteira, e se temos o problema dos olivais que atualmente existe, que vai deixar de existir por via da implementação destes parquímetros, vamos passar a ter nós o problema a dobrar. Não, neste caso, em Moscavide, porque já existe parquímetros, mas no caso dos Jardins do Cristo Rei, em particular, e da Portela, vai sofrer e muito com esta implementação de parquímetros nos olivais. E isso é importante que tanto a Câmara Municipal de Louros como a Câmara Municipal de Lisboa, tanto o EML como a Louros Parque, se sentem e conversem, e nós já demonstramos disponíveis para fazer este leal de ligação. Temos boas relações com a Câmara Municipal de Lisboa, temos reunido sobre outras matérias, e com a EML, e por isso estamos disponíveis para poder moderar esta conversa entre estas entidades,
porque temos que encontrar uma solução rápida, porque quem vai sofrer com isto vai ser a população da freguesia de Moscavide e Portela, em particular da Portela e dos Montes de Rei. Eu gostava de fazer uma pergunta relativamente aos monos. Efetivamente agora fazem parte das competências das freguesias e sabemos que aqui o Sr. Presidente foi um dos motivadores ou um dos que reivindicou desde logo que fosse entregue à freguesia essa competência. Como é que estamos com essa área? Para nós é fácil e por isso é que é daquelas coisas, como vocês sabem e têm ouvido na Assembleia Municipal, eu sou um defensor acérrimo daquilo que é a transferência de competências e delegação de competências. Muito mais daquilo que recebemos. Eu defendo as competências ao nível do que tem a ver com as refeições escolares, eu defendo as competências do que tem a ver com a questão da iluminação pública, eu defendo as competências do que tem a ver com a lavagem de conta-autorização. Olha, temos uma medida, eu ando a falar disto há cerca de um ano e tal, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu há cerca de 2 meses passar para as juntas de freguesia de Lisboa um pacote financeiro para garantir a limpeza e a lavagem da conta-autorização, precisamente da forma como nós já fazemos e não recebemos nada, e é isso que nós defendemos, que aconteça essa descentralização de competências, porque hoje, penso que todos nós temos a capacidade de reconhecer que aumentou significativamente as pessoas com a possibilidade financeira que têm hoje, as compras e o consumo é muito maior. E se o consumo é muito maior, há a criação de mais resíduos. E não é com a implementação de contentores, mais contentores atrás de contentores, que vamos resolver o problema. Temos que encontrar outras soluções, até porque Moscavide, neste caso concreto e na Portela, não dá para pôr mais. Porque a Portela é porta a porta e em Moscavide não há espaço para colocar mais. E por outro lado, em Moscavide, em relação às questões dos subterrâneos, que posso adiantar, Moscavide tem um problema grave no ponto de vista do subsolo, que passa, a principal estrutura da EPAL passa por baixo de Moscavide. A maioria das ruas de Moscavide, por exemplo, a Avenida de Moscavide, na sua intervenção, não teve a possibilidade de ter movocos em determinadas zonas, por isso é que ficaram em transversais, como é aqui a questão da Artur Ferreira da Silva, precisamente porque a estrutura não compadece com a possibilidade de colocação de contentores subterrâneos, sejam movocos, ou ilhas, ou outros. E isso é um constrangimento, temos que encontrar soluções alternativas a isso. Nós defendemos, por exemplo, que exista mais periodicidade na recolha, ou na questão de Moscavide, porque já se percebeu que os Chimar, se fizerem a recolha perfeita durante a semana, aos sábados, finais de tarde e aos domingos, Moscavide está completamente lotado de lixo, fora dos contentores, impossibilitando, aliás, a passagem e circulação das pessoas nas vias pedonais. E isso não tem a ver com que os Chimar fizeram uma má recolha. Não. E eles, nessas semanas que fazem tudo bem, isto acontece na mesma. O que acontece é que a periodicidade que neste momento acontece ao nível da recolha de resíduos não é suficiente. E por isso tem que se encontrar alternativas. E em relação à questão da recolha de monos, a recolha de monos é algo que, de facto, nós já defendemos há muito tempo. Nós já fazemos, a Moscavide, não sei se têm essa noção, Moscavide já faz a recolha de monos há 20 anos. Há 20 anos que fazia, sem acordo na altura do Chimar, sem com o acordo da Câmara, entendeu em determinada altura, tendo em conta, como nós fazemos agora, lavamos contentores por fora e na zona envolvente, aliás, estamos a lavar hoje, por acaso, porque o trabalho que é feito por parte do Chimar não é suficiente e ainda para mais a proximidade entre os contentores e as janelas das pessoas aqui é uma situação que existe e temos que ter essa situação salvaguardada. Mas foi o que fez também há 20 anos, foi implementar complementarmente àquilo que era feito pelo Chimar, fazer a recolha de resíduos. Entretanto, houve em 2002, 2004, por aí, não me recordo agora de cabeça, houve um acordo entre a Junta e a Câmara, a Junta de Moscavide e a Câmara e o Chimar, para que se assumisse em Moscavide a recolha de monos. Essa situação ocorreu, acontece até aos dias de hoje só em Moscavide e por isso sempre defendemos que era injusto que a freguesia, que somos só só possamos fazer a recolha de monos numa parte da freguesia e na outra parte não podemos fazer. Ainda para mais que a nossa recolha de monos não é aquela de dar a volta junto aos contentores e já está. Não. Nós vamos à casa das pessoas recolher os monos. Nós temos uma linha própria, as pessoas marcam, nós vamos à casa recolher e isso acaba por facilitar as pessoas por um lado e acaba também por limitar que exista despejo de monos em espaço público. Pelo menos não quer dizer que não acontecem na mesma, mas não. Acontecem na mesma, mas é sempre aqui uma solução alternativa e tentamos sensibilizar para que isso não aconteça. Acreditamos que ao nível dos monos, no nosso caso em Moscavide, ele vai se manter. Nós fazemos monos de segunda a sexta. Não fazemos monos à quarta ou à quinta, como acontece. Fazemos monos todos os dias
e inclusive neste momento até ao sábado na Portela, porque os monos que são feitos pelo Chimar à quarta-feira não são suficientes e deixam muitas do finais dos lotes da Portela, de ruas da Portela, muitos monos, e nós complementarmente a isto, para que depois não esteja mais 4 ou 5 dias os monos no espaço público na Portela, nós ao sábado, apesar de não termos essa competência, vamos lá e recolhemos de manhã os monos que existem, que o Chimar não recolhe. Por isso, para nós, esta medida é, claro, uma medida muito importante e que vai ao encontro daquilo que viemos a reivindicar desde que iniciamos funções. Há uma dinâmica nova na freguesia, nesta freguesia, tanto do lado da Portela como do lado de Moscavide. O facto de estar perto de Lisboa e a questão do turismo em Lisboa. O turismo também já se faz sentir nesta freguesia. O lixo pode ser encarado também não só os residentes, mas também os que vêm de fora de alguma forma, e aí aumentou também a quantidade. A questão que eu queria pôr não tinha muito a ver com esta questão do lixo, mas pensa-se na taxa de turismo nesta freguesia ou ainda não se pensou nisso? Não, eu acho que em primeiro lugar temos que olhar de facto para a implementação de uma taxa, temos que perceber qual é o valor previsto da arrecadação dessa taxa. Se estivermos a fazer uma arrecadação de uma taxa que é para beneficiar, ao fim e ao cabo, a população no ponto de vista da manutenção do espaço público, temos que perceber qual é a receita oriunda disso. Estamos a falar de situações simbólicas ainda, acho que são situações que nós não podemos encarar no momento. Mas acho que é uma coisa que tem que ser estudada, com tempo, pensada, e não sou contra essa possibilidade, de facto não sou, mas também não sou a favor apenas porque sim, acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem ponderada, analisada, para percebermos que impacto é que tem, tanto no ponto de vista, ainda para mais, porque uma das coisas que tem que acontecer é essa taxa para quem, não é? Como é que vamos cobrar essa taxa? Porque, por exemplo, nós de facto temos muitos alojamentos locais, mas 50% dos alojamentos locais, por exemplo, não são legais, não estão registados. Nós temos 50% que estão, outros 50% que não estão. Como é que se cobra as taxas a esses? Não se cobra. Não é? De facto, vamos ter agora hotéis na Portela, vamos ter cerca de 3 novos hotéis na Portela, perspectiva-se outros espaços também para Moscavide, no que tem a ver não só de alojamento local, porque isso neste momento, como disse, estava blindado, mas a possibilidade vai nascer um hostel, vai nascer, por exemplo, muito recentemente, vai nascer uma habitação para um espaço de estudantes e jovens, que é um edifício que vai nascer mesmo em frente ao Chimar, onde a Junta também tem o seu espaço da limpeza urbana, de apoio, que vai nascer aí um espaço com uma significativa área, que é para os estudantes também terem aqui, em vez, como a gente sabe, funciona atualmente ao nível de quartos, sem condições, e aqui passam também a ter, até porque nós somos muito procurados, para além das questões turísticas, por estudantes. Nós temos muito estudante na nossa freguesia. Nomeadamente, o que é engraçado é que perceber que, se calhar, uma percentagem significativa deles, depois de terminar os seus cursos, pela dinâmica bairrista e de comunidade que existe em Moscavide, acabam por ficar cá a residir. E isso é muito interessante e isso tem acontecido com muita frequência. Acaba por existir aqui também uma renovação em termos da população, que é importante que ocorra. E o turismo, claramente que cria constrangimentos. Nós temos vários pontos identificados na freguesia, não só constrangimentos ao nível da manutenção do espaço público e da limpeza, mas também ao nível da segurança, porque nós temos pontos que estamos a falar que são autênticos bares, mas parece que estamos em plena baixa. Por exemplo, aqui na rua 1º de Maio, logo a seguir ao metro, temos um problema sentido há muito tempo, e quem conhece sabe, que o Luís que andou a fazer aquele trabalho de proximidade, que a PSP conhece bem o caso, estamos a falar mais de 300 a 400 espanhóis que todos os dias ocupam aquelas vias todas naquela envolvência. Uma coisa, com metas planadas em cima das estradas, nas passadeiras, aquilo é uma coisa inacreditável. A polícia tem essa situação identificada, vai lá com muita frequência, mas a verdade é que é necessário outras medidas para além disto, e por isso também nós defendemos que, se calhar, não faz sentido em outras freguesias existir uma proximidade tão grande ao nível da Polícia Municipal, mas aqui sim. Aliás, mais uma vez repito, esta diferenciação positiva é aquilo que também acontece na cidade de Lisboa, e quando eu costumo dizer, a roda está inventada. Nós temos que seguir os exemplos que a gente já percebeu que funcionam, e não vamos ver, se formos aos Olivais, não verificamos a existência em abundância da Polícia Municipal. Mas se formos a outras zonas de Lisboa mais movimentadas, como é o caso de Moscavide, aí sim assistimos a uma permanência muito, muito grande e uma presença muito grande, peço desculpa, em relação a esta Polícia Municipal. E acho que este também é o caminho. Eu acho que este projeto deve ter à volta de 10, 11 anos, o projeto de implementar aqui, trazer para aqui o Chimar e retirá-los da rua onde estão, porque eles estão num primeiro andar, o que dificulta para o atendimento ao público, evidentemente.
e neste momento nós propusemos, logo no início do mandato, que fosse feito neste espaço, e pedimos este espaço à Câmara, para implementar a loja do cidadão. Até porque já tínhamos um acordo mais ou menos fechado com o Governo em relação a essa matéria. Esta obra já foi adjudicada em sede da reunião de Câmara, porque é uma obra que vai fazer o reforço de toda a estrutura do prédio, que necessita pela sua antiguidade, e por isso é que vai demorar mais um bocadinho, mas a previsão é que no final do primeiro semestre, início do segundo semestre do próximo ano, possamos ter aqui um espaço que é uma loja de cidadão, com os serviços do Chimar, com os serviços da Câmara Municipal. Desde a primeira hora era considerada como provisória, mas que acabou por não ser, ter ficado aqui várias décadas. Uma escola que eu por acaso frequentei também. E depois disso passou a ser a junta onde ficou as instalações da Junta de Freguesia até o início deste mandato e até atualmente, porque neste momento estamos na fase de desmantelar este mesmo espaço para a construção daquilo que vai ser o novo edifício da Junta de Freguesia. Basta a Câmara dar aqui esta volta, de certeza absoluta, só neste espaço pequeno que a Câmara consegue observar, 2 cêntimos por mês não serve para fazer a manutenção destas árvores. Garantidamente. E é isto que é necessário de facto alterar, porque nós neste momento na Portela estamos variados completamente por árvores, e árvores que não tiveram manutenção durante muito tempo e, por outro lado, a poda que tinha era aquela poda de rolagem que em nada ajudava e que agora tiveram que ser podas estruturais no sentido de dar desequilíbrio e novamente a força necessária para que as árvores possam se manter. Dizer que todas aquelas árvores, só o valor do abate das árvores que fizemos obrigatoriamente entre o final do ano passado e o início deste, porque as árvores estavam mortas há muitos anos, doentes e em risco iminente de queda, gastámos, diria, mais do que juntar esses 2 cêntimos por mês durante mais de 30 anos, não chegaria de certeza absoluta para garantir os custos que nós tivemos. Dizer também que todos os abates de árvores que fizemos, em toda a freguesia, abatemos cerca de 30 e tal árvores e plantámos cerca de 60 e muitas árvores. Não houve nenhuma árvore que não tivesse sido substituída. Bem pelo contrário, para o ano temos novamente um programado de plantar mais de 60 árvores e a nossa ideia é, todos os anos, plantar cerca de 60 árvores, porque ainda temos muitos espaços que durante muitos anos para trás foram-se abatendo árvores, mas depois não se iam substituindo. Isso é agora aquilo que queremos fazer em relação a estes que abatemos. Plantámos o dobro, mas também agora temos de ir até ao final do mandato, todos os anos a plantar cerca de 60 árvores. Quando foi feita a ciclovia da Portela, como se pode verificar, não se teve em conta um conjunto de situações. Nomeadamente, criou-se zonas perigosas. Uma junto à escola Quinta da Alegria e outra precisamente aqui na Mãozinho de Albuquerque. Como se pode perceber, aqui passam variedíssimos autocarros que fazem a ligação com o Sacavém e com o Prior Velho. E, neste caso, colocou-se a ciclovia nos 2 lados da faixa de rodagem. Reduziu-se imenso a faixa de rodagem. De circulação e de segurança existe diariamente. A proposta que nós fizemos foi, porque não faz sentido existir as 2 faixas dos 2 lados, é eliminar esta faixa do lado esquerdo e manter aquela faixa. Porque a proposta inicial nem era manter a faixa da circulação da ciclovia na faixa de rodagem, que era, como aquele lado podem ver, permitia a fazer a ciclovia interior e fazia a ligação, como ali está, por aquele passeio, de forma interior, naquele espaço de jardim, garantia, por um lado, a segurança e, por outro lado, garantia a dimensão da atual faixa de rodagem. Não é por acaso que ela é pouco utilizada. Ela é pouco utilizada por isso. Nós já tivemos várias reuniões com a Câmara, no local, inclusive com o vereador, e estamos a aguardar uma resposta sobre iluminar este espaço. Posso adiantar que vamos aguardar até finais do mês de junho. Caso esta situação não se resolva, estamos seriamente a ponderar fazer nós junto à freguesia a remoção desta faixa de rodagem da ciclovia.